Desde fevereiro de 2009, o deputado Odair Cunha é o terceiro secretário da Câmara dos Deputados. Ele é responsável pelas passagens aéreas da casa e pela concessão de licenças médicas. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu queria começar pelos escândalos envolvendo o uso irregular da cota de passagens dos deputados. Como é que a Câmara responde a essas denúncias? Eu fiquei feliz que eu vejo que a Câmara tomou uma medida ativa. Você tinha uma situação tal que a regra permitia o uso de uma certa forma que, com a evidência de algum tipo de desvio, acabou por necessitar que nós fizéssemos uma reforma que modificasse o sistema. Então nós modificamos o sistema, dando primeiro transparência absoluta. Hoje você tem na internet o trecho voado, para onde foi voado, e uma restrição clara para o exercício da atividade parlamentar. Ou seja, hoje nós só podemos usar passagens aéreas pagas pela Câmara para o próprio parlamentar ou para assessor do parlamentar em atividade no parlamentar. Ou seja, tem a ver então com o exercício, com o pleno exercício do seu mandato. Ficou bem restrito, o que obviamente traz economia para casa, traz maior e melhor uso do recurso público. E esse controle quem faz é a sua secretaria, a terceira secretaria da Câmara. Exatamente. A terceira secretaria faz a cada final de mês um balanço dos voos realizados, coloca e disponibiliza na internet esses voos, e o que foi adquirido fora deste critério de restrição, ou seja, que seja, por exemplo, que não seja atividade parlamentar, ou seja, que não seja do voo do parlamentar ou do seu assessor, e você vai descontar isso na folha de pagamento. Naturalmente. O que acontecia antes, deputado, para o telespectador e para quem não conhece exatamente as regras, né, dentro da Câmara dos Deputados, antes o uso de passagens aéreas da cota dos deputados era liberado, por exemplo, para familiares? Exatamente. Antes dessa nova resolução que nós indicamos agora, o uso era irrestrito. Poder-se voar para qualquer pessoa, para qualquer lugar do planeta. E o deputado tinha que prestar contas ou não? Isso era tido como uma cota do parlamentar. Não era obrigatório? Não era obrigatório. A vida inteira, e era da cultura da casa, isto há anos, todo mundo usava a passagem conforme entendia. Evidentemente, com as denúncias, com aquele problema que aconteceu, nós entendemos que era preciso dar mais clareza para o uso da cota. Eu vou dizer assim, então, quem errou abusando daquela cota que tinha, evidentemente, você não pode dizer que todo mundo fazia a mesma coisa. Mas como não era proibido, todo mundo usava conforme entendia. Mas agora as regras são claras. Exatamente. O que eu percebo agora é que há uma clareza absoluta. Pode usar o recurso da cota. Agora é cota única, né? Pode usar o recurso da cota para o exercício do mandato parlamentar, ou seja, para o deputado e para o assessor. É claro. E aí todos os deputados têm clareza disso, nós não teremos problema mais. Isso está na internet, porque a gente tem dentro do portal da Câmara dos Deputados um ícone de transparência que tem várias informações sobre os gastos dos deputados, o orçamento da Câmara dos Deputados. O gasto com passagens também está discriminado na internet? Exatamente. Está discriminado com um trecho voado. Para o eleitor acompanhar se quiser, inclusive. Exatamente. Está lá na internet com um trecho voado e o nome do assessor ou da pessoa que utilizou aquela cota. Deputado, queria falar um pouquinho sobre as votações para o segundo semestre. A gente teve um pouco de reforma eleitoral, né? Uma modificação na lei das eleições. Exatamente. No que diz respeito exatamente à internet, para permitir a propaganda na internet. Reforma tributária ficou para o segundo semestre, reforma política parece que mais uma vez morreu. Quais são as expectativas? Do ponto de vista da reforma política, eu espero que nós tenhamos condições de, no mínimo, votar uma convocação para uma Assembleia Constitucional revisora, onde os deputados e senadores eleitos para a próxima legislatura teriam um ano para fazer uma reforma que fizesse a revisão constitucional da organização dos poderes,
do sistema eleitoral e do sistema partidário. Que é uma proposta da mesa diretora que já foi inclusive apresentada à Secretaria-Geral da mesa. Exatamente, que é o que nós queremos que minimamente seja votado, visto que nós não acreditamos que isso será votado nem este ano, nem no ano de 2010. Do ponto de vista da reforma tributária, a minha expectativa é que nós venhamos a dar conta dessa tarefa importante, porque ela simplifica o sistema tributário, ela formaliza novos empreendimentos, novos negócios, é uma reforma importante para ajudar o Brasil a superar a crise econômico-financeira. Sobre reforma política, seria então feita pela Constituinte, que seria eleita separadamente, com um número de 180 deputados, para modificar as regras do jogo, e isso a partir de 2011, depois das eleições. Esta proposta seria uma Assembleia Constituinte exclusiva. Eu não acredito nela. Eu acho que o Congresso, a minha expectativa de aprovação, eu não acredito que o Congresso vá criar um novo Congresso exclusivo para votar reforma eleitoral. Não é um consenso, então, dentro da mesa diretora? Porque é uma proposta formulada pela mesa, não é? A proposta a ideia é se ter uma delegação específica para a próxima legislatura se fazer uma reforma política eleitoral. Bom, essa é uma proposta do deputado Marco Maia, que faz parte da mesa, mas existem opiniões discordantes dentro da mesa diretora. Não. Eu concordo com a proposta do deputado Marco Maia. Eu acho que a tese de você ter uma Assembleia Constituinte exclusiva é melhor do que você ter uma Assembleia Constituinte revisora. Ou seja, você daria, eu acho a proposta do deputado então, Marco Maia melhor, mas eu não acredito que ela será aprovada. Penso que ela vai se derivar para uma delegação específica para os próximos deputados e senadores, reunidos em sessão unicameral, por maioria absoluta em cada casa, fazerem uma reforma destes 3 capítulos, vamos dizer assim, da Constituição. Mas, deputado, aí não fica mais complicado o próprio parlamentar mexer nas regras eleitorais que vão eleger ele ou não depois? Que eu acho que este Congresso não delegará a um Congresso fora deste corpo fazer o que ele pode fazer. Ele mesmo prefere se arriscar. Se há agora, modificações a serem feitas. É diferente por quê? Porque nós vamos eleger deputados e senadores com a missão específica de fazer uma reforma política, eleitoral e da organização dos poderes, com artigos definidos a serem revisados por essa Assembleia. E reforma política parece um pouco distante do eleitor, que muitas vezes as pesquisas mostram, não lembram em quem votou na última eleição, não conhece o método eleitoral. O senhor acha que os deputados conseguem passar essa mensagem para o eleitor de que uma reforma nas regras eleitorais é necessária? Ela é necessária porque cada vez mais nós temos uma crise de representatividade. O eleitor não consegue identificar aquele e aquela que ele votou no parlamento. Se nós fizermos os números, eu tenho andado por aí e percebido o seguinte: aproximadamente 30% dos eleitores veem aquele ou aquela que ele votou no parlamento. Por quê? Porque o sistema é distorcido. A votação é nominal e a eleição é proporcional. E são milhares de candidatos. A gente vê 400 candidatos em São Paulo, 500 candidatos no Rio de Janeiro. E a grande maioria deles não é eleito. Então, a grande maioria dos eleitores não vem aquele ou aquela que ele votou no parlamento. Esse é um problema. O outro problema é um problema também de você fazer o mandato chegar até os eleitores. Felizmente, eu creio, a TV Câmara, o site da TV Câmara possibilitam que aquele que quiser acompanhar um pouco da atividade dos parlamentares, ele tem condição pelos meios de comunicação. Deputado Odair Cunha, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço. E obrigada a você de casa que nos acompanhou até agora. A gente se vê.